Meu filho achou que eu não tinha reparado que ele estava colocando algo estranho na minha mochila, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Mas, quando ele se virou, eu silenciosamente coloquei a mochila na gaveta dele. 30 minutos depois, a polícia chegou. Você não vai acreditar no que aconteceu. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde está nos assistindo. O punho de Lucas bateu na mesa de carvalho com tanta força que o saleiro tombou, espalhando cristais brancos pela superfície como cacos de vidro. Meu garfo ficou congelado no ar, com um pedaço de empadão ainda espetado nos dentes. Pai, precisamos de mais R$ 2.000 este mês. As palavras me atingiram mais do que o punho dele havia acertado a mesa. Larguei o garfo devagar, deliberadamente, o metal tilintando contra o prato de cerâmica. O som ecoou no silêncio repentino. Camila sentou-se à minha frente, sua aliança refletindo a luz do teto enquanto girava no dedo. A maquiagem emborrada denunciava que ela havia chorado antes do jantar. Chega! A palavra saiu mais áspera do que eu pretendia. Você tem 28 anos, Lucas. É hora de aprender a sustentar sua esposa sozinho. Ele se ergueu sobre mim, o rosto corado. Difícil saber se de raiva ou desespero. Às vezes era difícil distinguir. A geladeira zumbia atrás dele, preenchendo os espaços entre nossas respirações pesadas. Você está sendo egoísta. A voz de Lucas falhou um pouco. Mamãe teria nos entendido. Ela teria ajudado. A menção de Helena me atingiu como um golpe físico. Senti meu maxilar se contrair. Minhas mãos se fecharam involuntariamente. Os soluços baixos de Camila começaram, abafados pelo guardanapo que pressionava contra o rosto. O feijão verde no meu prato esfriava, grudando no molho de manteiga. Empurrei a cadeira com um ranger áspero no piso que fez Camila se encolher. A luminária no teto lançava sombras fortes sobre nossos rostos, transformando aquele jantar em algo semelhante a um interrogatório. Eu te dei R$ 1.200 só neste mês, disse, levantando-me lentamente. Camila protestou. Eu não era tão jovem quanto costumava ser. Antes disso, foi o depósito do local do casamento, o adiantamento do apartamento que vocês nem chegaram a ocupar. As contas médicas da Camila, disse pausadamente. Pai, por favor, implorou Camila. Não, respondi, afastando-me da mesa. O cheiro do empadão esfriando se misturava à tensão, densa o suficiente para cortar. Não vou mais tolerar isso. A respiração de Lucas estava pesada, irregular. Camila havia parado de chorar, mas seus olhos continuavam fixos no prato, como se o padrão da porcelana pudesse resolver todos os nossos problemas. O relógio acima da pia marcava 7h35. Caminhei até a porta da cozinha sem olhar para trás. Cada passo parecia mais pesado do que o normal, como se estivesse carregando pequenas derrotas no bolso. Atrás de mim, ouvi Camila sussurrar algo urgente e suplicante para Lucas. Não consegui entender as palavras, mas o tom era claro. A escada de madeira rangeu sobre meu peso, enquanto subia para o quarto. Cada degrau me afastava dos destroços de mais um jantar em família, de mais uma tentativa frustrada de conexão. Lá embaixo, suas vozes subiam novamente. A raiva de Lucas, as lágrimas de Camila, a sinfonia de disfunção que havia se tornado a trilha sonora da nossa casa. O corredor do andar de cima se estendia à minha frente, escuro, exceto pela luz que entrava pela porta do meu quarto. Dentro, a fotografia de Helena esperava sobre o criado mudo, congelada em um momento em que nossa família ainda fazia sentido. Fechei a porta atrás de mim e sentei-me pesadamente na beira da cama. O colchão afundou sob meu peso, as molas protestando depois de 30 anos de uso. O lado de Helena permaneceu intocado, os travesseiros arrumados exatamente como ela havia deixado 5 anos atrás. Minhas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de exaustão, daquele cansaço profundo que vem de lutar sempre a mesma batalha sem nunca ganhar terreno. A fotografia mostrava Helena com seu vestido azul, o mesmo do nosso cruzeiro de bodas de prata. Seu sorriso era radiante, genuíno. Peguei a moldura e tracei o rosto dela com o polegar. O vidro estava quente sobre o brilho do abajur. Helena teria nos compreendido, disse Lucas. Talvez ela sempre visse o melhor em todos, especialmente em nosso filho.
Mas ela também acreditava em consequências, em ensinar e não em permitir. 2 anos antes, eu havia vendido minha Harley-Davidson Sportster 1970 restaurada por mim mesmo para pagar o depósito do casamento deles. Eu dizia a mim mesmo que era por amor, pela família, mas Lucas mal me agradeceu, já perguntando sobre a lua de mel antes mesmo da conta ser compensada. 18 meses depois, veio o depósito do apartamento. Cancelei minha viagem de pesca planejada para o Alasca que vinha guardando desde a aposentadoria. R$ 3.000, que deveriam ter me comprado montanhas e solidão, foram para um senhorio por um apartamento que eles nunca ocuparam. Alguma desculpa sobre mudança de planos. 6 meses atrás, foram as contas médicas de Camila. Trabalhei horas extras aos 57 anos, com as costas gritando, de obras que já deveria ter deixado para trás. Cada real extra foi para especialistas e exames, que só revelaram enxaquecas de estresse. Abri a gaveta do criado mudo. Lá estava a pilha de documentos de empréstimo que Lucas me convenceu a assinar nos últimos 2 anos. Empréstimos pessoais, solicitações de crédito, saques de fundos de emergência, minha assinatura em cada um, escrita em momentos de fraqueza paternal. O papel parecia fino entre meus dedos, tão frágil quanto minha determinação. R$ 47.000. Isso foi o que as emergências do meu filho me custaram desde o funeral de Helena. R$ 47.000 que deveriam ter garantido minha aposentadoria e não financiado irresponsabilidade. O frasco de perfume dela ainda estava na cômoda, quase vazio, mas destampado. Às vezes eu o abria só para lembrar. Naquela noite, o aroma parecia acusatório em vez de reconfortante. No espelho acima da cômoda, vi um velho com olhos cansados, cabelos grisalhos, ombros curvados de tanto carregar fardos que não eram meus. Quando me tornei essa pessoa? Quando o amor virou sinônimo de resgate financeiro? As últimas palavras de Helena ecoaram no quarto silencioso. Ensine-o a voar sozinho, Hal. Não o deixe viver a nossa sombra para sempre. Fechei a gaveta com firmeza. A pilha de documentos desapareceu atrás do painel de madeira, como evidência dos meus fracassos como pai. Lá embaixo, suas vozes se transformaram em sussurros urgentes. Lucas soava agora suplicante, não mais exigente. Camila respondia em rajadas curtas, como se desse ordens. Devolvendo a fotografia ao criado mudo, apaguei o abajur. A escuridão me envolveu, mas não me deitei. Sentei-me no silêncio, ouvindo a casa se acomodar, a conversa abafada no andar de baixo e minha respiração gradualmente voltando ao normal. Amanhã seria diferente. Tinha que ser. A cafeteira borbulhava sua conhecida canção matinal, e o vapor subia do vidro como um incenso em uma igreja. Eu estava acordado desde as 5h30, sem conseguir dormir depois das revelações da noite anterior. A cozinha parecia diferente sob a luz do amanhecer, mais limpa, como se a escuridão tivesse apagado o confronto de ontem. Fiquei em pé diante da pia com minha roupa de trabalho, camisa de flanela e jeans, que cheiravam levemente a serragem da oficina da garagem. Lá fora, o cachorro da vizinha Dona Lourdes latia para algo invisível. O jornal jazia na entrada da garagem, esperando que ela saísse arrastando os pés de golpão. Passos na escada anunciaram a chegada de Lucas. Ele apareceu na porta às 7h05, camiseta amassada e larga sobre a cueca boxer, cabelo espetado em ângulos estranhos, olheiras marcando seus olhos. Ele evitou me olhar diretamente. "O café tá fresco", disse, sem me virar. Minha voz soou normal, controlada. "Ótimo, obrigado", murmurou, enquanto mexia na caneca, a cerâmica batendo contra a pia, mãos levemente trêmulas. Camila entrou 2 minutos depois, com um roupão enrolado firmemente em seu corpo pequeno. O cabelo despenteado denunciava uma noite mal dormida, e a maquiagem borrada sobre os olhos inchados mostrava que ela havia chorado, de novo, ou talvez nunca tivesse parado. "Bom dia", disse timidamente e esperançosa, como se palavras certas pudessem reparar os danos da noite anterior. Assenti, sem falar.
O silêncio entre nós parecia um abismo, quebrado apenas pelo chiado final da cafeteira e pelo ronco distante do caminhão de entrega de jornais. Lavei metodicamente a louça do jantar da noite anterior. Prato, enxágue, ensaboe, esfregue. A água estava quase quente demais, mas a leve queimação na pele me agradava. Parecia clareza. Atrás de mim, Lucas servia café com mãos trêmulas. O líquido espirrava levemente, gotas caindo sobre o balcão com pequenos estalos. Camila tentou fazer uma torrada, mas logo o cheiro de pão queimado tomou conta da cozinha. Ela raspou a superfície carbonizada sobre a pia e migalhas pretas caíram como cinzas. "Vou sair hoje", anunciou Lucas, com voz defensiva, antes mesmo que eu pudesse responder. "Entrevistas de emprego." Virei-me para ele, encontrando seus olhos que desviaram imediatamente para a caneca de café. "Pegue a chave de casa", disse baixinho. A implicação pairava no ar. Ele poderia não voltar. Ou talvez eu não estivesse aqui quando voltasse. O rosto de Lucas corou, mas ele não discutiu. A luz do sol da manhã que entrava pela janela destacava partículas de poeira dançando no espaço entre nós. Tudo parecia suspenso, à espera. Eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo firme e determinado. Lucas pegou uma maçã na tigela no balcão, em vez de se sentar para o café. Seus tênis rangiam contra o linóleo, enquanto andava em direção à porta e voltava. Uma energia nervosa irradiava dele como o calor de uma fornalha. "Lucas", chamei, parando-o no meio do caminho. Ele se virou, esperança brilhando nos olhos por um instante. "Responsabilidade não é palavrão", disse simplesmente. A esperança morreu. Seu maxilar se apertou e, sem dizer mais nada, saiu da cozinha. Segundos depois, a porta da frente bateu com força suficiente para sacudir as janelas. O som ecoou pela casa como um tiro. Camila permaneceu à mesa, a torrada queimada e intocada no prato. Olhou para mim com olhos suplicantes, a boca se abrindo como se fosse falar, mas eu já estava me movendo, despejando meu café em uma caneca de viagem, rumo à garagem. O motor da minha caminhonete ligou de primeira, aquele ronco confiável que nunca decepciona. Ao sair, pude ver Camila pela janela da cozinha, sozinha com a bagunça do café interrompido e o peso de quaisquer segredos que ela e Lucas compartilhassem. A manhã se estendia à minha frente, cheia de possibilidades e medo na mesma medida. A voz animada de Lucas chegou antes mesmo que eu ouvisse. "Pai, me desculpe por ontem. A Tech Ford Solutions me contratou." As palavras me atingiram como um soco surpresa. Coloquei minha lancheira no chão de madeira, mãos cansadas do trabalho tremendo subitamente. Lucas correu em minha direção, braços estendidos, puxando-me para um abraço apertado demais, longo demais. "Sério?" Minha esperança escapou na voz. "Que maravilha, filho!" Camila irrompeu em aplausos teatrais da poltrona, juntando as mãos em palmas agudas e staccato. Sua maquiagem estava perfeita, perfeita demais para alguém que chorara na noite anterior. O sorriso radiante em seu rosto não alcançava os olhos. Ele recebeu a ligação hoje à tarde, vaga de consultor sênior de TI. Lucas me soltou, mas ficou por perto, passando as mãos pelos cabelos num gesto nervoso que eu conhecia desde a infância. A camisa estava impecável, recém-passada. Quando ele teve tempo de lavar roupa, pensei. "Eu sabia que você tinha jeito", disse, sentindo os ombros relaxarem pela primeira vez em dias. A luz do sol da tarde entrava pelas janelas da sala, refletindo a poeira que dançava no ar, fazendo tudo parecer mais suave. "Quando começa?" "Segunda-feira. Eles me querem imediatamente." A resposta veio rápida demais, quase ensaiada, com a voz um pouco mais aguda do que o normal. O orgulho paterno misturado ao alívio se instalava no peito. Talvez as palavras duras de ontem tivessem motivado Lucas a assumir uma responsabilidade real. Talvez Helena estivesse certa. Às vezes, o amor severo era o único caminho. Algo, porém, me incomodava.
Lucas não parava de ajeitar a gola da camisa, alisando o tecido que não estava amassado. Seus olhos buscavam Camila, procurando confirmação ou segurança. Qual é o salário? Perguntei, acomodando-me na poltrona. O couro rangeu sobre meu peso, som que sempre me confortava. R$ 65.000 para começar, respondeu Lucas sem hesitar. Mais benefícios, plano de saúde, odontológico, aposentadoria, complementação. Detalhes certos, típicos de um empregador de verdade. E ainda assim, minha mente de engenheira catalogava inconsistências. O momento era conveniente demais. Lá fora, o cortador de grama de um vizinho rugia. Risadas de crianças ecoavam no quintal. Sons normais de uma noite suburbana que deveriam ser tranquilos. Em vez disso, ressaltavam a artificialidade da nossa celebração. Isso merece um churrasco, anunciei, afastando dúvidas. Deixe-me acender a grelha, podemos comemorar como deve ser. O rosto de Lucas se iluminou. Felicidade genuína desta vez, pensei. Parece perfeito, pai, como nos velhos tempos. Camila bateu palmas novamente, mais suave agora, mas ainda encenando. Vou fazer minha salada de batata, aquela com molho de mostarda que você gosta. Fiquei em pé, depois de um longo dia de obra. Me dê 20 minutos para acender o carvão. Lucas, você pode me ajudar lá fora em alguns minutos? Na verdade, preciso pegar uma coisa lá de cima primeiro, disse Lucas, já subindo as escadas. Só alguns papéis da entrevista. Quer me mostrar a carta de oferta? Perguntei indo em direção à porta dos fundos, que dava para o pátio. A churrasqueira aguardava sob a capa preta, como uma amiga leal. Esta noite parecia um novo começo, uma chance de reconstruir o que o dia anterior quase destruiu. Atrás de mim, ouvi os passos de Lucas na escada e Camila indo para a cozinha. Sons familiares, uma noite familiar. Que tipo de carne você quer? Gritei, já sabendo a escolha de cada um. Lucas, hambúrguer. Camila, frango. O carvão começava a pegar fogo, pequenas chamas lambendo os pedaços pretos com confiança crescente. Limpei as mãos no pano de prato pendurado na churrasqueira, saboreando o ritual familiar. O ar ameno da noite trazia o aroma do fluido de lisqueiro e a promessa de um jantar tranquilo em família. Pela janela da cozinha, via Camila se movimentando, preparando os acompanhamentos. Tudo parecia normal, certo? Virei-me para casa para ver se Lucas queria ajudar a montar a churrasqueira. A janela da cozinha emoldurava a sala de estar como um quadro, com a luz quente do plafond se espalhando sobre os móveis familiares. Foi então que o vi. Lucas estava parado perto da porta da frente, curvado sobre minha mochila azul marinho. Seus movimentos eram rápidos, quase furtivos, nada parecidos com o jovem confiante que acabara de me contar sobre seu novo emprego. Ele olhou ao redor da sala antes de abrir o zíper do compartimento principal. Apertei o garfo de grelhar com mais força. O que ele estava fazendo com a minha bolsa de trabalho? Dei um passo involuntário para mais perto da janela, mantendo-me nas sombras projetadas pela marquise do pátio. Lucas enfiou a mão no bolso e tirou algo pequeno, embrulhado em um papel de seda escuro. Suas mãos se moviam com precisão treinada, enquanto guardava o objeto bem no fundo da minha mochila, aninhando-o entre minhas luvas de trabalho e a fita métrica. A parte racional da minha mente lutava para encontrar uma explicação inocente. Talvez fosse um presente de agradecimento, uma surpresa. Mas o comportamento de Lucas, os olhares furtivos, o jeito cauteloso de posicionar o objeto sugeriam algo bem diferente. Ele fechou o zíper da bolsa e se afastou rapidamente, esfregando as mãos na calça jeans, como se tentasse apagar provas de um crime. A sequência inteira durou menos de 30 segundos, mas parecia que eu assistia a um delito em câmera lenta. A fumaça da grelha pairava no ar, e o cheiro acre me invadiu subitamente. Meu estômago se contraiu quando Lucas desapareceu de vista, provavelmente voltando para o andar de cima ou para a cozinha. Os sons da noite no bairro, o trânsito distante, um cachorro latindo 3 casas adiante, agora pareciam abafados, como se o mundo tivesse se deslocado sutilmente de seu eixo. Obriguei-me a voltar para a grelha, a mente a mil. O carvão brilhava em brasa, pronto para cozinhar, mas meu apetite havia desaparecido completamente.
O que quer que Lucas tivesse escondido na minha mochila parecia importante, até perigoso. Mas confrontá-lo agora revelaria que eu o havia espionado. A porta dos fundos se abriu com seu rangido familiar. "Pai, como estão as brasas?" A voz de Lucas carregava aquele brilho falso, ensaiado. Engoli em seco, sentindo o gosto de cinza e desconfiança. "Quase pronto, só preciso de mais alguns minutos", respondi, sem me virar. Seus passos aproximaram pelo deck de madeira. Na minha visão periférica, o vi encostado no parapeito do pátio, com uma pose casual, de filho satisfeito. Mas eu não conseguia parar de notar os movimentos secretos perto da minha mochila. "Sabe de uma coisa, filho?" disse, finalmente encarando. "Acho que esqueci minhas luvas na garagem. Se importa de pegá-las enquanto apago o fogo?" O sorriso de Lucas vacilou por um instante. "Claro, pai, sem problemas", disse ele, voltando para dentro. Observei pela janela da cozinha enquanto passava pela mochila sem nem olhar para ela. A apresentação foi impecável. Impecável demais para alguém que minutos antes estava nervoso ao esconder algo ali. O que quer que estivesse na minha bolsa, eu precisava descobrir, mas primeiro precisava da oportunidade certa. "Só pegando um tempero na cozinha", chamei Camila, enquanto Lucas desaparecia no banheiro do andar de cima. Os canos de água rangeram quando ele abriu a torneira, meu sinal de que tinha alguns minutos preciosos. Meu coração batia forte contra as costelas, enquanto me aproximava da mochila. A sala de estar parecia diferente agora, as sombras mais profundas, apesar do brilho suave da luminária. Cada canto da casa parecia amplificado, ameaçando denunciar minha investigação. O zíper da mochila emitiu um suave sussurro metálico ao abrir. Lá dentro estavam meus itens de trabalho habituais: fita métrica amarela, luvas de couro manchadas por anos de trabalho honesto, caderno espiral cheio de esboços de projetos. Tudo em seu lugar de sempre, exceto pela presença estranha que eu suspeitava, Lucas. Meus dedos sondaram mais profundamente, buscando no meio do caos organizado da minha vida profissional. Ali, embrulhado em papel de seda escuro, aninhado contra a lombada do caderno como um segredo culposo, estava o objeto. Desembrulhei-o com cuidado, o papel de seda rangeu ruidosamente como tiros no quarto silencioso. O que emergiu me fez prender a respiração. Um anel de diamante, enorme pedra central cercada por diamantes menores, todos cravejados em platina. As facetas refletiam a luz do abajur, projetando prismas coloridos sobre a mesa de centro e a parede. Eu ergui, paralisado pelo brilho e aterrorizado pelas implicações. Não se tratava de bijuteria barata. O peso por si só dizia que era real, facilmente 15 mil reais, talvez 20 mil, mais do que Lucas jamais possuíra ou conseguiria ganhar em meses no seu suposto novo emprego. Eu afundei o anel na cadeira mais próxima, as pernas subitamente instáveis. O anel estava quente na minha palma, queimando com perguntas que eu tinha medo de responder. Onde Lucas conseguira algo tão valioso? Por que escondê-lo na minha bolsa? O que ele estava planejando? A água ainda corria lá em cima. O cantarolar nervoso de Lucas ecoava pelo teto, uma melodia que eu não reconhecia. Sons nascidos de meu filho que, ao que tudo indica, era tudo menos normal. O brilho do anel parecia zombar de mim. Pensei na discussão de ontem, no apelo desesperado por dinheiro, nas lágrimas de Camila. Será que já estavam planejando isso, usando minha generosidade como disfarce para algo mais sombrio? Minha mente de engenheiro começou a calcular cenários. Nenhum deles era bom. Se Lucas tivesse roubado este anel, colocá-lo na minha mochila me tornaria cúmplice involuntário. Se ele alegasse que eu o roubara... A água foi cortada no andar de cima. Passos cruzaram o chão do banheiro. Lucas desceria a qualquer momento, esperando me encontrar lá fora com a churrasqueira, desempenhando o papel de pai orgulhoso, celebrando o sucesso do filho. Num impulso, coloquei o anel no bolso e rapidamente arrumei a mochila. O papel de seda voltou ao lugar, próximo de onde Lucas o deixara. Minhas mãos tremiam enquanto fechava o zíper. Os passos dele chegaram ao topo da escada justamente quando eu me levantava, pernas ainda bambas. O anel parecia um peso de chumbo no meu bolso, evidência de traição. Eu não estava pronto para confrontar. "Pai, está tudo bem aí dentro?" A voz de Lucas carregava preocupação ensaiada. "Estou saindo", gritei, indo em direção à cozinha no piloto automático.
Meu corpo funcionava enquanto minha mente girava com as implicações que ainda não conseguia processar. O anel queimava na minha perna a cada passo, lembrando que nada naquela noite era o que parecia. A voz de Lucas ecoou pela janela da cozinha enquanto eu voltava. Pai, como você quer esses bifes? Mal passados? Como achar melhor? Respondi firme, apesar da tempestade que rugia em meu peito. O anel parecia um carvão em brasa no bolso, puxando mais do que o tecido da calça. Meus pés encontraram a escada carpetada, evitando o terceiro degrau que rangia há mais de 20 anos. Cada movimento parecia calculado, a abordagem de um engenheiro para resolver um problema impossível. Lucas havia violado meu espaço pessoal, minha confiança. Havia algo muito errado naquela situação, e eu não ia encarar de olhos vendados. O corredor se estendia à minha frente, forrado de fotos de família que agora pareciam evidências de uma vida mal compreendida. A porta do quarto de Lucas estava ligeiramente entreaberta. A luz da tarde filtrava-se pela janela para o quintal. Pela vidraça via a silhueta do meu filho debruçado sobre a churrasqueira, desempenhando o papel de chefe de família satisfeito. A cômoda estava encostada na parede do fundo, com 3 gavetas empilhadas como segredos, esperando para serem revelados. Escolhi a do meio, a gaveta das meias, o esconderijo mais inofensivo. Minhas mãos calejadas se moveram entre seus pertences íntimos, afastando meias de algodão e roupas íntimas para criar uma pequena cavidade. Se Lucas pudesse colocar coisas na minha bolsa sem permissão, eu poderia retribuir o favor. O papel de seda amassou suavemente enquanto eu guardava o anel bem embaixo das roupas deles, exatamente onde seria encontrado se alguém viesse procurá-lo. Pai, estas aqui estão perfeitas. A voz de Lucas ao longe carregava um entusiasmo genuíno, ou pelo menos uma imitação convincente. Fechei a gaveta com cuidado, garantindo que tudo parecesse intacto. A sala não revelava nenhum sinal da minha presença, exceto o leve calor das minhas mãos e a certeza de que as regras do jogo deles acabavam de mudar. Pela janela, Lucas arrumava algo na mesa do pátio, com movimentos casuais e confiantes. Ele não fazia ideia de que, a poucos metros acima dele, seu plano estava se desfazendo fio por fio. Meu coração batia forte nos ouvidos enquanto eu me movia em direção ao corredor. Seja lá o que Lucas estivesse planejando com aquele anel, qualquer que fosse o papel que ele me atribuísse em seu plano, eu simplesmente reescrevi o roteiro. A reviravolta era justa, e se meu filho queria brincar com evidências, descobriria que seu pai não aprendia a engenharia sem entender como as coisas podiam ser desmontadas. A escada recebeu meu peso na ordem inversa, evitando passos familiares que denunciassem minha movimentação. Na cozinha, peguei a garrafa de molho para a carne na despensa, minha desculpa para estar lá. Pela janela, Lucas acenou para mim, todo sorrisos e calor familiar. Voltei para o pátio no momento em que várias portas de carro bateram na frente da casa. O som ecoou, cortando o ar da noite como tiros. Virei-me para a frente da casa, espátula ainda erguida, tentando entender por que tantos veículos chegavam sem avisar durante o nosso jantar em família. O rosto de Lucas mudou instantaneamente. O sorriso casual desapareceu, substituído por algo que lembrava uma expectativa animada. Ele se dirigiu para casa com um propósito repentino, não mais o filho relaxado ajudando no churrasco. "Quem está aqui?" perguntei, com confusão evidente na voz. "Você estava esperando alguém?" "Não faço ideia", respondeu Lucas, mas seu tom carregava um choque teatral, mais atuação que surpresa genuína. "Talvez vizinhos verificando a fumaça?" Vozes se aproximavam pelo jardim da frente. Autoritárias, profissionais. Meu estômago embrulhou quando a realidade me atingiu. Aqueles não eram vizinhos. 3 policiais uniformizados surgiram pelo portão lateral, liderados por uma mulher de 40 e poucos anos, de rosto severo. Sua mão repousava perto do rádio, os olhos avaliando a cena doméstica com precisão. "Polícia, ninguém se mexa." Dei um passo involuntário para trás. A espátula bateu ruidosamente nas pedras do pátio. Camila saiu da cozinha carregando uma saladeira, congelando ao ver os policiais. A tigela escorregou de suas mãos, espalhando alface pelo tijolo vermelho como confete em um desastre de festa de criança.
Lucas imediatamente apontou para mim como dedo firme e seguro. Policial, é ele! Viu o anel na mochila dele! As palavras me atingiram como um golpe físico. Que bobagem! Gaguejei, a voz embargada de perplexidade genuína. Mas Lucas já se aproximava da delegada líder, cooperando com entusiasmo exagerado. Sua linguagem corporal irradiava confiança, em vez da preocupação que qualquer filho normal teria ao ver o pai acusado de crimes. A delegada Mariana apresentou-se, examinando a cena com olhos atentos. Recebemos um relato sobre joias roubadas. Lucas Monteiro? Perguntou. Sim, senhora, respondeu ele de imediato. Encontrei provas na posse do meu pai. Um anel de diamantes do assalto à joalheria Aurora, no centro de Campinas ontem. Ontem, enquanto ele estava fora para entrevistas de emprego, as peças se encaixaram com precisão mecânica na minha mente de engenheira. Cada revelação mais repugnante que a anterior. A delegada Mariana falava no rádio enquanto seus parceiros se posicionavam estrategicamente no pátio. A churrasqueira continuava soltando fumaça. Bifes abandonados começavam a carbonizar, enchendo o ar com um cheiro acre de carne queimada. Senhor, precisamos que se afaste da grelha, ordenou a delegada Mariana. Seu tom era profissional, mas carregava uma autoridade que eu não conseguia ignorar. Movi-me lentamente, mãos à mostra, atordoado com a impossibilidade da situação. Este era meu quintal, minha família, meu churrasco. Ainda assim, eu estava sendo tratado como criminoso com base no depoimento do meu próprio filho. Lucas caminhava ao lado dos policiais, discutindo as evidências com uma familiaridade suspeita. Ele sabia exatamente onde minha mochila estava, qual compartimento eu supostamente usava. Seu conhecimento era detalhado demais para alguém que simplesmente tivesse tropeçado em evidências. Camila seguia atrás, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto cuidadosamente maquiado, mas seu posicionamento próximo a Lucas mostrava ensaio e cuidado. Tudo parecia coreografado. Ao nos aproximarmos da porta dos fundos, vi o reflexo de Lucas na janela da cozinha. Por um instante, sua máscara de filho preocupado caiu, revelando algo calculista por baixo. Meu próprio filho havia chamado a polícia e eu estava caindo em uma armadilha que parecia planejada há décadas. A delegada Mariana espalhou o conteúdo da minha mochila sobre a mesa de centro com precisão metódica. Luvas de trabalho, fita métrica, barras energéticas, caderno, pequenas ferramentas, o inventário honesto de um homem que passou décadas construindo coisas, não roubando. Lucas apontava para os compartimentos com confiança irradiando de cada gesto. Deveria estar no bolso da frente, embrulhado em papel de seda. Eu ouvi colocar lá esta tarde. Sua certeza era condenável demais. Nenhum filho deveria conhecer tão bem os esconderijos do pai, a menos que ele próprio tivesse colocado algo lá. A delegada Mariana vasculhou cada bolso minuciosamente. O compartimento principal não continha nada além de restos de trabalho. Os bolsos laterais continham apenas canetas e cartões de visita. A expressão confiante de Lucas começou a se desfazer. Senhor Monteiro, disse a delegada, erguendo os olhos para a bolsa vazia. Não estamos encontrando o item descrito. Tem que estar lá. A voz de Lucas ficou mais aguda, o desespero se insinuando. Eu ouvi colocar no bolso da frente. Verifiquem novamente. Foi então que a última peça se encaixou. O conhecimento interno de Lucas, sua energia nervosa disfarçada de excitação. A forma cuidadosa como guiou os policiais até minha mochila, evitando qualquer menção aos seus próprios pertences. Policial, disse eu baixinho, surpreso com a firmeza da minha própria voz. Talvez o senhor devesse dar uma olhada na gaveta da cômoda do meu filho. Lucas se virou para mim, o pânico transparecendo no rosto. O quê? Por que o senhor faria isso? Isso é ridículo. Não há motivo para isso. Mas a delegada Mariana já subia a escada, seguida por seu parceiro. Os protestos de Lucas se intensificaram à medida que subíamos para o segundo andar e sua compostura cautelosa finalmente se desfez. Isso é assédio. Você não pode simplesmente invadir nossa privacidade. Lucas Monteiro, interrompeu a delegada Mariana ao abrir a porta do quarto dele. Temos justa causa, com base na sugestão do seu pai e no seu próprio comportamento.
A cômoda estava exatamente como eu a deixara meia hora antes. O policial Martínez abriu a gaveta do meio, afastando meias e roupas íntimas com a precisão de quem já fez isso centenas de vezes. Sua mão encontrou o lenço de papel imediatamente. O rosto de Lucas empalideceu quando o anel apareceu. Diamantes refletiam a luz do quarto como acusações silenciosas. O mesmo anel que encontrei na minha mochila agora repousava em um saco de provas com as impressões digitais de Lucas no envoltório de papel. Lucas Monteiro, você está preso por registrar boletim de ocorrência falso e posse de propriedade roubada. A recitação de Miranda parecia ecoar de muito longe quando as algemas estalavam nos pulsos do meu filho. Os soluços de Camila encheram o corredor e sua performance cuidadosamente ensaiada finalmente se desmoronou em desespero genuíno. Isso é um engano! Gritou Lucas, enquanto os policiais o escoltavam até a porta da frente. Você não entende! O anel estava na bolsa dele! Eu mesmo o coloquei lá! Sua confissão pairou no ar como fumaça de uma churrasqueira esquecida. Mesmo sob custódia, Lucas não conseguiu se conter e revelou toda a profundidade de sua farsa. Fiquei na sala de estar, cercado pelo conteúdo espalhado da mochila e pelos móveis revirados da busca, observando 30 anos de paternidade desmoronarem em algemas e acusações. Pela janela da frente, vi os vizinhos reunidos em suas varandas, atraídos pelas luzes piscantes dos carros de polícia. A voz de Lucas ecoava do jardim da frente, ainda insistindo que tudo aquilo era um engano, tentando convencer os policiais de que eu, de alguma forma, havia orquestrado sua própria armação. Mas as evidências contavam uma história diferente, escrita em papel de seda e escondida em gavetas de meias, por um filho que confundira o amor do pai com fraqueza. A casa parecia diferente agora, mais vazia, como se algo essencial tivesse sido levado junto com meu filho algemado. Documentos da polícia espalhados pela mesa da cozinha formavam um quebra-cabeça que eu nunca quis montar. Folhas de cronograma, fotos de provas, depoimentos de testemunhas, o rastro de papel da traição de meu filho, disposto em preto e branco oficial. Estava sentado ali desde as 6 da manhã, trabalhando metodicamente em cada detalhe com a precisão de um engenheiro. O café na caneca favorita de Helena já havia esfriado horas antes, mas eu não conseguia me obrigar a beber. Tudo na cozinha parecia contaminado agora. Cada superfície tocada por mentiras em que confiara demais para enxergar. O depoimento de Lucas à polícia, prestado antes de sua prisão, pintou o quadro de um filho preocupado ao descobrir o comportamento criminoso do pai. Ler suas palavras foi como ver um estranho usando o rosto do meu próprio filho. O engano calculado, as respostas preparadas, não foi impulso. Foram meses de planejamento. Uma fotografia da joalheria Aurora mostrava o anel exato que eu havia encontrado na minha mochila. Reais 18.500. A papelada revelava a dívida do cartão de crédito de Lucas. Reais 23.000. A maior parte proveniente de perdas com jogos de azar no Cassino Vento do Campo. Os números se alinhavam com precisão cirúrgica. A entrevista de emprego era seu álibi para o roubo. Disse em voz alta, ecoando na cozinha vazia. Falar a verdade tornava tudo real, inegável. O falso jantar de comemoração, os bifes grelhados, tudo planejado para me deixar relaxado e desprevenido. Se o plano dele tivesse dado certo, eu estaria sentado numa cela, enquanto Lucas herdaria esta casa e tudo que trabalhei 30 anos para construir. Teriam me deixado apodrecer na prisão pelo conforto dele. Uma batida na porta da frente interrompeu minha análise sombria. Pela janela vi o silhueta familiar de Carlos, a preocupação estampada em sua postura. Eu sabia que esse momento chegaria. A vizinhança fervilhava de carros de polícia e boatos desde a noite anterior. Raul, disse Carlos com tom cauteloso, como quem se aproxima de um animal ferido. Vi o noticiário esta manhã. Achei que você precisaria de companhia. Abri a porta e encontrei meu vizinho segurando 2 xícaras de café, com a mesma expressão que provavelmente usara com inúmeras famílias de vítimas durante sua carreira policial.
Carlos entendia a traição de uma forma que a maioria das pessoas jamais entenderia. Entre, disse, dando um passo para o lado. Estou tentando entender há quanto tempo isso está acontecendo. Carlos examinou a mesa da cozinha, coberta de boletins policiais e fotografias. Seu olhar treinado analisou as evidências com avaliação profissional, mas a compaixão do amigo transparecia na forma como seus ombros se curvavam. Isso parece uma armação sofisticada, disse ele acomodando-se na cadeira à minha frente. Seu filho sabia exatamente como manipular as evidências. Se você não tivesse movido aquele anel, suspirei. Ainda não entendo por que fiz isso. Admiti. Por instinto, acho. Algo parecia errado naquela noite toda. Carlos estudou a folha de cronograma, seu dedo traçando os movimentos de Lucas. Seu instinto te salvou de uma condenação por crime grave. Veja só, eles planejaram cada detalhe. O momento do roubo, as provas forjadas, até mesmo o depoimento de álibi de Camila. O cheiro de bacon vinha da cozinha de outra pessoa, enfatizando o quão normal a manhã deveria ter sido. Em vez disso, sentei-me cercado de evidências de que meu filho tentara destruir minha vida por dinheiro. Ele teria herdado tudo se eu tivesse ido para a prisão, disse eu, finalmente cristalizando a visão completa. A casa, minhas economias para a aposentadoria, até o dinheiro do seguro de vida de Helena. Carlos assentiu, sério. E com você taxado de criminoso, quem questionaria a história dele? Crime perfeito, se você não tivesse sido mais esperto do que ele lhe dava crédito. Juntei os papéis em pilhas organizadas. Minha mente de engenheiro organizava o caos em categorias administráveis. Evidências, cronograma, motivação financeira, consequências. Cada pilha representava um aspecto diferente da disposição do meu filho em sacrificar o pai em benefício próprio. Preciso de aconselhamento jurídico. Falei finalmente. Sobre a casa, sobre Camila morar aqui, sobre proteger o que resta. Carlos se levantou, compreendendo que aquela conversa marcava o fim de um capítulo e o início de outro. Vamos te levar a um advogado, Raul. Hora de começar a pensar no seu futuro em vez da traição deles. Olhei ao redor da cozinha onde as refeições em família outrora traziam alegria, e agora havia memórias contaminadas por toda a parte. A mesa onde Lucas dera um soco, a janela onde presenciei sua decepção, as cadeiras onde mentiras foram servidas junto com o jantar. Ficar de pé era como levantar um peso enorme, mas também como me livrar de algo que eu não queria mais carregar. Os degraus do tribunal pareciam sólidos sob os meus pés enquanto Carlos e eu subíamos em direção à entrada, pontualmente às 8h30 da manhã. 3 semanas de preparação com os promotores me levaram a este momento, ver meu filho enfrentar as consequências por tentar destruir minha vida. Dentro do tribunal havia uma eficiência silenciosa, quase mecânica. Os painéis de madeira e a atmosfera formal não conseguiam esconder o drama humano prestes a se desenrolar. Ajustei a gravata nervosamente, desconfortável com o terno que usara no funeral de Helena 5 anos antes. Lucas estava sentado à mesa do réu, usando o uniforme da penitenciária de Vila Mariana, algemado e mantendo a postura de quem passou semanas atrás das grades. Quando nossos olhares se cruzaram por um instante, vi o desespero substituir a confiança que ele exibira naquela noite perto da churrasqueira. Camila ocupava uma cadeira na seção dos réus, pálida e magra, vestindo roupas formais que claramente eram emprestadas. Senhor Monteiro, por favor, descreva o que o senhor observou no dia 17 de abril. Começou o promotor depois que prestei juramento. Vi meu filho colocar um anel roubado na minha mochila para me incriminar. As palavras saíram claras e factuais, como as de um engenheiro relatando observações técnicas. O advogado de defesa tentou retratar mal-entendidos em vez de malícia. Não é possível que o senhor esteja enganado sobre as intenções do seu filho, senhor Monteiro? Não, respondi simplesmente. As evidências falam por si. Imagens de segurança da joalheria Aurora foram exibidas na tela do tribunal, mostrando o roubo de Lucas em alta definição. A marcação de horário correspondia exatamente à sua suposta entrevista de emprego.
Observei o rosto do meu filho ao se ver na câmera, percebendo que suas mentiras haviam sido gravadas. Quando a delegada Mariana pediu a sentença, Lucas tentou um último desabafo. Pai, o senhor não entende. Eu estava desesperado. As dívidas de jogo. Silêncio, interrompeu a delegada severamente. Você está condenado a 5 anos de prisão estadual por roubo armado e tentativa de suborno de testemunha. O som do martelo ecoou pelo tribunal como uma porta batendo após 30 anos de paternidade. Os oficiais de justiça levaram Lucas algemado. Seu breve apelo em minha direção foi recebido com minha firme recusa em responder. Camila recebeu 2 anos de liberdade condicional e serviço comunitário por sua cooperação, além da exigência de encontrar moradia independente em 30 dias. A explicação da delegada sobre reabilitação versus punição soou distante e acadêmica diante da sensação de ver meu filho desaparecer pela porta do tribunal. Ao sair, repórteres lotavam o corredor, fazendo perguntas sobre traição familiar e justiça. Passei por eles em direção ao estacionamento, com a mente já focada em questões práticas, como vender a casa e recomeçar. Carlos acompanhou meu passo, entendendo que alguns momentos exigem silêncio e não comentários. O elevador nos levou ao nível da rua, onde a vida normal continuava, apesar da destruição da minha. Como você se sente? Perguntou Carlos quando chegamos ao carro. Como se eu tivesse acabado de enterrar meu filho, respondi honestamente. Mas desta vez foi ele quem escolheu morrer. A viagem para casa transcorreu em silêncio contemplativo. O subúrbio de Sorocaba parecia diferente agora que eu sabia que logo deixaria aquele lugar. Alguns capítulos terminam com comemoração, outros com alívio. Este terminava com a aceitação de que a família pode trair a confiança mais profunda. Sobreviver significava escolher o próprio bem-estar em vez da obrigação para com aqueles que o abandonaram. Caixas de mudança se enfileiravam no corredor como sentinelas, guardando minha rota de fuga. 30 anos de acumulação reduzidos a itens essenciais, ferramentas, roupas, fotos de Helena e documentos legais que comprovavam minha inocência. Todo o resto, móveis, eletrodomésticos e memórias ligadas à casa, ficaria para trás com os fantasmas. Camila saiu do quarto de hóspedes carregando uma única mala, o rosto contraído de desespero. A ordem judicial exigia sua partida naquele dia, assim como a minha, mas seu destino permanecia incerto, enquanto o meu apontava para a liberdade. Raul, por favor, reconsidere, disse ela, posicionando-se entre mim e a porta da frente. Não tenho para onde ir. Lucas me obrigou a ir. Eu estava com medo de recusá-la. Parei de carregar as caixas, observando a mulher que ajudara a planejar minha destruição. Sua aliança refletia a luz da manhã, a mesma que ela torcera nervosamente enquanto mentia sobre as perspectivas de emprego de Lucas. Você deveria ter considerado as consequências antes de me trair, respondi calmamente. Você tinha escolhas, Camila. Você escolheu mal. Mas para onde eu vou? Não tenho dinheiro, nem família. Você vai dar um jeito. Quem sobrevive à traição, geralmente dá. O corretor chegou pontualmente às 10 com a papelada final. A senhora Catarina tinha sido paciente durante o longo processo de venda. Compreendendo que o trauma leva tempo para ser processado, assinamos os documentos na mesa da cozinha, onde brigas familiares costumavam eclodir, transformando a propriedade de Raul Monteiro em um jovem casal animado com a primeira casa. As chaves do seu apartamento em Campinas, disse a senhora Catarina, entregando-me um pequeno envelope. Um quarto, Jardim das Flores, exatamente como você pediu. Carlos apareceu na porta, tendo ajudado a carregar o caminhão de mudança que seguiria minha caminhonete para o oeste. Seu aperto de mão durou mais do que o normal, marcando o fim de um capítulo e o início de outro. Prometa que me visitará em 6 meses, disse eu, sério. Prometo que atenderei o telefone quando você ligar, respondeu ele, compreendendo que a cura exigia distância, mas não isolamento. O caminhão de mudança partiu primeiro, carregando pertences para uma vida que eu havia planejado sem a ajuda de familiares que se mostraram indignos de confiança. Caminhei pelos cômodos vazios uma última vez, removendo as fotos de Lucas das paredes, mas deixando buracos de pregos como prova de que alguém um dia pertenceu àquele lugar.
Na garagem, minha caminhonete me esperava com tudo o que era essencial carregado na caçamba. Novas placas de São Paulo, novo endereço, novo número de telefone. A infraestrutura da reinvenção completa. Camila estava parada na calçada, observando-me sair da garagem onde ensinei Lucas a andar de bicicleta 20 anos atrás. Boas lembranças não apagavam a traição, mas também não impediam que eu escolhesse a felicidade em vez da obrigação. Ajustei o rádio para a música country, abaixei os vidros e senti uma liberdade que não experimentava desde a morte de Helena. Quilômetros desapareciam sob meus pneus, enquanto Sorocaba sumia no retrovisor. As montanhas surgiam no horizonte como promessas de elevação e novas perspectivas. Aos 58 anos, eu estava recomeçando completamente. Sem laços familiares, sem obrigações financeiras com ninguém além de mim mesmo, sem culpa por priorizar meu bem-estar. O motor da caminhonete zumbia em direção a oeste, carregando um homem que aprendera que, às vezes, o maior ato de amor é se recusar a dar apoio àqueles que querem te destruir. 30 anos de lealdade familiar ficavam para trás. À minha frente, esperava-me o que eu escolhesse construir com o tempo que me restava, e pela primeira vez em anos, isso parecia suficiente.